em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, o Em Primeira Mãe de hoje vai trazer um assunto que é muito importante para nós mães e que a gente já começa a ficar apreensiva, principalmente se você está na fase de adaptação escolar, que é o início das aulas, início do período letivo. Então você mãe que está ouvindo a gente, que já está aí se preparando com a mochila, com a lancheira, com tudo, com material escolar, e é aquele monte de coisa que começa esse período agora, deixar a gente de cabelo em pé. A gente adora as férias, é maravilhoso estar com nossos filhos, mas voltar à rotina também é muito importante para eles, para a gente. E hoje, para a gente aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, se entender, ouvir um pouquinho mais, trocar um pouquinho de figurinha sobre esse assunto que são as voltas às aulas. Eu estou aqui com a Andresa. Andresa que é professora, né, Andresa? Isso. E conta pra gente um pouquinho, você tem filhos, como que é? Você dá aula, né, para criancinhas? E aí conta pra gente, pro pessoal que está ouvindo a gente em casa, como é que é? Quantos filhos você tem? Ó, eu tenho 2 filhas, tenho a Maria Clara, que vai fazer 9 anos agora, mês que vem, a Helena, que tem 2 anos e meio, as duas vão para a escola, né? Já vão para a escola. A mais velha já foi pro 4º ano agora, vai pro 4º ano, e a menorzinha vai para a creche desde os 5 meses. Desde os 5 meses? Desde os 5 meses. Só. E ama ir para a creche. E aí eu quero falar agora, sim, a gente quer explorar um pouco mais nesse primeiro bloco. Sim. A questão mais da você como professora, né? Porque a gente como mãe, você vai ver que tem muitas perguntas, porque a gente fica na dúvida, né? Sim. E de saber o que a gente pode fazer com os nossos filhos nessa volta às aulas, para tentar ajudar eles, né? Uhum. Então, o que você vê, assim, como professora, que você é professora de crianças pequenas? Isso, de 0 a 3 anos. 0 a 3 anos, né? E aí, o que você vê nesse volta às aulas que você acha que pode prejudicar os nossos filhos, que a gente deveria fazer, assim, talvez de uma outra forma, ou que prejudica, que os pais, às vezes, sem querer, a gente nunca faz por querer, com certeza. Né? Mas o que você vê que te chama atenção como professora nesse volta às aulas? Na verdade, às vezes a gente brinca que os pais dão mais trabalho que as crianças no volta às aulas. Porque realmente você deixar o seu filho ali para uma pessoa que você também está conhecendo agora, traz uma insegurança para os pais. E essa insegurança automaticamente passa para a criança. Então, muitas vezes os pais estejam se sentindo um pouco apreensivos, também é difícil essa separação. A criança, muitas vezes, a maioria delas vai chorar, né? Então, tem que tentar passar segurança, tem que tentar ser mais firme e não pode mostrar que está sofrendo. Então, a maioria das vezes, a gente, por mais que a gente tente esconder, o nosso fundinho está sofrendo e eles percebem. Com certeza. E você ainda que pega esse período de 0 a 3, né? Sim. Que é a adaptação escolar, né? Porque as crianças maiores, igual você já tem a sua maior, né? Que já vai, tá indo pro 4º ano. Não que não seja, né? Porque esse período de férias maiores eles sentem, né? A gente sente, né? Imagina se eles não vão sentir. Então, esse período de adaptação escolar, realmente de início, que a criança nunca viu a escola, ela sai de casa, né, e vai para a escola. Então, o pai ou a mãe que está levando, ou a avó, enfim, quem cuida da criança, que está levando a criança para a escola, num primeiro momento, a primeira vez, apresentando a criança para a escola, a gente, né, tem que tentar se mostrar mais seguro possível. Mais seguro possível. Mesmo que por dentro você está... Acabada. Você vai entrar no carro e vai chorar. Isso. Não é? Deixa pra chorar no carro. Deixa pra chorar no carro. Mas é comum, né? É comum. E assim, e faz uma rotina. Vai lá, abraça, beija, dá carinho. Tem gente que às vezes faz uma oração com a criança, fala assim, papai do céu tá aqui, beijo, mamãe te ama, papai te ama. Agora vai se divertir. Beijo e tchau. Então, assim, dá o acolhimento e ao mesmo tempo já sai. Por mais que você virou as costas, aí você escuta às vezes a criança chorar, a maioria das vezes, mas segue o caminho. Você dá aula há quanto tempo, mais ou menos, Andresa? Mais ou menos uns 2 anos. Que você está dando aula? Olha só. Isso. E para criança dessa idade, sempre? Também já passei para os mais velhos. Já fui nos mais velhos, agora você está dando aula para os mais novos. O que você mais gosta desse universo de dar aula, de estar à frente da escola, assim, da sala de aula como professora? Eu acho que é o olhar das crianças. Eu falo que assim, eu me descobri como professora quando a minha mais velha nasceu, né?
E eu descobri assim, eu vivi um outro mundo, um mundo comercial de loucura, aquela que saía 7 horas de casa, voltava 8 horas da noite, e quando ela nasceu, a gente virou minha vida do avesso, né? E aí que a gente descobre que o avesso é o lado certo. E aí virou minha vida do avesso, e conforme ela foi crescendo, eu fui vendo o modo com que eles enxergam o mundo, e a gente no dia a dia vai deixando de enxergar dessa maneira. Então, assim, quando eu comecei a ver o modo com que ela enxerga, eu falei, eu nunca mais quero perder isso. Perfeito. E aí foi quando eu resolvi para entrar numa sala de aula, porque é muito lindo a descoberta deles, o desenvolvimento deles, as coisas que encantam eles tão simples. Então é uma coisa que eu jamais quero perder. Perfeito. E você, quando você vê as mães, assim, os pais que estão indo na escola, você consegue, na sala de aula, com essas criancinhas que é 0 a 3, imagina, né? É um período encantador, né? Sim. Você se envolve, você consegue separar a Andresa profissional da Andresa pessoa, ser humano, ou não tem como, a gente acaba se envolvendo? Ai, a gente se envolve. Se envolve, né? Dá saudade deles nas férias? Dá muitas saudades, dá saudades assim, demais. Aí a gente fica pensando, ai, como será? Será que cresceu? Será que já tá andando? Será que já desfraudou? A gente fica pensando assim, e é impossível não se envolver, porque eles nos envolvem, né? Sim. Eles nos dão muito amor, nos dão muito carinho, então aprontam também, então assim, né, é normal. É criança. Mas isso que é um encantador, porque é tudo muito inocente e é impossível não se envolver. Às vezes encontra na rua, demais, reconhece, né? Porque eles têm já a memória, né? Com certeza. E eles reconhecem e já. Você faz muito parte da vida da criança, né? Quando é professora. Com certeza. Eu falo isso porque eu lembro muito claramente, assim, dos meus professores de pequenininha que eu tinha, assim, sabe? De 2, 3 aninhos, que eu também vou para a escola muito pequenininha. E eu lembro desses professores. Então, olha como marca a vida da criança, né? A importância do professor na vida da criança, né? Professora da educação, enfim, infantil, a básica, e como é importante. Então, não tem como não se envolver, né? Não, essa é uma dúvida que eu sempre tenho, porque quando as crianças saem de férias, às vezes a gente encontra os professores na rua, você acaba virando amiga delas, então, mas pro meu filho, pra minha filha, é a professora deles, né? Não é amiga nossa, né? E aí eu fico pensando, será que ela se sente saudade, se envolve, né? Ou será que para elas é normal passar o ano e muda a turma e aí esquece deles, né? Mas impossível. Acho que é impossível, né? É impossível. Não, e a gente ainda encontra na rua e você fala assim, ai, será que vai me ver? Será que a mãe vai vir falar comigo? A gente fica esperando uma brecha para poder ir lá, dar um abraço, dar um cheiro, né? Um cheirinho, né? O que emocionalmente, assim, você vê na questão das emoções que mais te marca, assim, que você poderia observar e falar assim, isso é uma coisa que os pais fazem que realmente é positivo, ou que eles estão ajudando a criança, que vai contribuir para a criança, que vai ajudar na questão emocional? O que você acha? Eu acho que é passar segurança mesmo. Aí você vai me perguntar, como que eu passo segurança para alguém que é para os bebês? Isso. E como que eu passo segurança para os mais velhos? Os bebês, eles entendem muito o que a gente fala. Então, assim, a conversa, passar positividade para eles, acolhimento, que vai estar tudo bem, que é muito legal, muito gostoso. Então, a gente passa isso para eles porque realmente é verdade. Né? Um lugar onde eles vão estar se desenvolvendo, onde eles vão estar aprendendo, onde eles vão estar brincando. E para os mais velhos já dá para ter uma conversa de outro nível, só que os mais velhos já questionam mais. Sim, né? Com certeza. Então, assim, mas mostrar sempre os lados positivos, trazer a memória deles, as coisas boas que aconteceu na escola, porque eles já vão lembrar, eu vou lá ter que estudar, ter que escrever um monte, que não sei o que, eles já começam a pensar nisso. Mas aí você traz a memória deles, as coisas legais, os amigos, as brincadeiras, o aprendizado. Perfeito. Então, a gente sempre tem que estar lembrando eles dessas coisas. Outra dúvida, como mãe, né, agora perguntando, o que a gente faz? A criança está indo para adaptação escolar, e aí não está aquele processo fácil. A gente é melhor insistir, falar tchau, tô indo embora, ou você tem que acolher? Como a gente faz isso? Só acolher, insiste? É uma junção dos dois. Então, assim, o acolhimento, o amor, ele cura. Sim, com então, certeza, assim, nossa. Acolhe, conversa, já começa a conversar em casa, já começa a passar essa segurança. Eu falo que a semana, não só a semana, às vezes é um mês de adaptação para a criança. É para os pais também. Os pais precisam estar disponíveis para isso, para ter esse acolhimento. Começa a conversar, já começa a dar muito amor, muito carinho, positividade, igual eu já comentei.
E aí entrou na escola, já entra alegre, feliz. A partir do momento que você beijou, abraçou, entregou para a professora, beijo, tchau. Aí é com a escola. Aí é com a escola, né? Exatamente. Porque senão a gente acaba se envolvendo muito, né? Sim, acaba gerando um sofrimento, na verdade, porque Isso. você fica ali na porta, aí você fica, vai, não vai, vai, não vai. Aí a criança automaticamente já pensa assim, mamãe tá insegura, papai tá inseguro, ou quem tá levando tá inseguro, será que é seguro aqui? Então, inconscientemente eles já pensam nisso. Perfeito. Então, entregou, fez toda aquela, na verdade, preparo, a entrega para a professora e sai. A criança às vezes vai chorar, vai sentir, mas gente, é 5 minutos que eles sentem, viu? Virou as costas, né? Eles já não lembram mais da gente. Né? Vamos falar a verdade, a gente acaba às vezes fazendo isso, né? Sim. Ai, meu Deus, é difícil. Então, assim, complicado. Eles vão sofrer por uns 5 minutos, aí logo eles já vão se distrair com os amiguinhos, com as coisas, e passa. Porque é um ambiente também que ele tá ali para brincar, né? Na fase pequenininho. A sua mais velha já não, né? Não. Já é um pouco mais de responsabilidades, né? Porque vão aumentando as responsabilidades, né? Ao longo dos anos, e a vida é assim, é normal, né? Com então esse é o preparo para a responsabilidade lá na frente, né? Uma outra dúvida que eu tenho, Andresa, que eu queria que você, como professora, desse a sua visão, que a gente tem conversado muito sobre isso com as mães. As aulas vão voltar. Dentro de alguns dias as aulas começam. As aulas começam amanhã, as aulas começam, enfim. A gente vai avisando essa criança antes. Tem uma diferença de idade, ou com alguns anos, pequenininho, 3 anos, você faz assim, mais velho, você já avisa antes. Ou com uns 15 dias você já avisa, ou isso gera uma ansiedade na criança. O que você acha? Eu acho legal falar antes, mas muito antes começa a gerar ansiedade. Então, assim, 15 dias eu acho que é muita coisa. Então, acho que você pode começar lá, tipo assim, solta um pouquinho, tipo, em 1 semana, e aí depois vai indo, mas vai ter que ir intensificando isso daí para ele ter ciência do que espera, porque a criança ela se sente mais segura quando ela não é pega de surpresa. Perfeito. Então isso é o mais importante. Ótimo. Só que muito antes também aí começa a gerar uma ansiedade. Uma coisa legal os mais velhos principalmente amam comprar material escolar. Então levem eles juntos para comprar material escolar. Então já vai fazendo isso, esse preparo. Na semana, vem aqui, vamos colar as etiquetinhas no material escolar, e já puxa uma conversa, já vai conversando. E aí, você tá com saudade? Conversas do dia a dia mesmo, né? Sim. E depois, mais próximo, quer arrumar sua mochila? Vamos deixar tudo pronto? Isso. Então, isso já é um preparo. Agora, os menorzinhos, você pode falar, olha, que legal, daqui a pouquinho você vai voltar a ver a prof, você vai ver seus amiguinhos. Então, é um outro tipo de conversa. Os menorzinhos, eles entendem, mas eles ainda não têm a noção do tempo, quanto falta, né? Mas também tem que ser avisado para eles não serem pegos de surpresa. É que aí, realmente, você quer ajudar e aí você acaba prejudicando se pegar de surpresa. Amanhã tem aula, né? Exatamente. Como assim, né? Tô de férias num dia, no outro dia tem escola. Não dá para entender nada, né? O que eu acho importante que a gente é bom falar? Manter uma rotina em casa também, né? Porque quando a gente está de férias, tudo sai, não tem rotina, né? Não. Aí eu vejo isso, às vezes tem acontecido. Eles acostumam a almoçar cedo. Né? As crianças não almoçam muito tarde. Mas aí vai dando, por exemplo, nas férias, 1h, 1h30. E aí esquece de almoçar. Então, acho que a rotina a gente pode ir se ajustando um pouco antes, né? Isso, é importantíssimo. E dormindo um pouco mais cedo, porque eles perdem a hora de dormir, né? Vai dormir, isso mesmo. Sabe lá Deus que hora, acordar, sabe lá Deus que hora, né? É isso então, mesmo. Acho que a rotina gera segurança para eles também. Gera, né? Com certeza. Então, a criança, ela se sente segura através da rotina. Então, assim, começa uma semaninha antes, vamos dormir um pouquinho mais cedo e tal. Começar a acordar mais cedo, porque realmente, principalmente as crianças que acordam cedo, depois elas sofrem mais se a gente não começar a ajustar essa rotina, né? Eu vejo, então, tentar começar a preparar o almoço um pouco mais cedo. É difícil, gente, porque realmente a gente sabe que nas férias é férias, né? Então, a gente abre um pouquinho a mão, mas é legal já ajustar a rotina um pouquinho antes. É isso, perfeito. E porque eu vejo as crianças, pelo menos no meu caso lá, né? Eles gostam de sair de férias, assim, adoram, né? Eu tenho a adaptação escolar dos dois, na verdade, tive muito recente, né? E tive um período de adaptação escolar. Tem criança que passa
né? Vai maravilhoso. Vai, né? Não foi o meu caso, né? Tive aquele período marcante na vida da mãe, sabe? Do meu filho, assim, tive que tirar uma semana, assim, enfim, de não conseguir trabalhar. E eles, por estudarem no período da manhã, é um pouco mais difícil no sentido de acordar, apesar que acordam cedo, sempre acordaram muito cedo, inclusive. Então, o que eu tenho visto de dificuldade é isso, na minha vida, assim, a rotina. Porque a rotina sai muito fora do prumo. Sai, não adianta, sai. E aí, voltando a essa rotina, porque o tempo passa muito rápido, né? Passa. E aí você vai ver, a aula começa depois de amanhã, eu não voltei à rotina, sabe? E mais é ou isso menos mesmo. assim. E é o que eu faço com isso agora, né? E o que você vê, puxando esse gancho da gente, né? Tentar se esforçar de equilibrar nossos pratos, né? Na vida da maternidade, né? Você tem a maternidade, você tem a vida profissional, você tem a sua vida, né, em casa, são muitos pratos, né, para equilibrar. E o que você vê, assim, como professora, como à frente de uma sala de aula, assim, algum erro que nós, como pais, às vezes a gente comete, algum erro que a gente não faz por uma má intenção, mas que a gente acaba cometendo de erro, que você imagina, assim? Eu acho que, assim, às vezes tentar sufocar demais a criança com muitas perguntas. Primeira coisa que a gente faz, gente, é automático isso, eu como mãe também faço. A criança, a gente vai buscar os mais velhos na escola. Entrou no carro, ou os que já falam, já conseguem conversar. E aí, como foi? Foi tudo bem? O que vai... A criança nem respirou, ainda a gente já está perguntando como foi. Coisa, parece que ela estava lá em casa. Exatamente. Viu o que a gente faz, né? Então, assim, a gente quer que eles falem que sempre foi tudo bem, sempre foi tudo maravilhoso. E não é, a nossa vida não é assim, a deles também não vai ser. São seres humanos. Então, assim, só que a gente faz isso com a melhor da intenção, né? Então, deixa eles com calma, é sempre legal manter uma conversa, mas não sufocá-los. Não sufocar, né? Até mesmo com os pequenininhos, né? Tipo assim, não sufocar. E aí, foi legal, foi tudo bem. Tem dias que realmente os pais vão buscar eles, a Pro às vezes vai falar assim, olha, não ficou muito bonzinho hoje, estava mais manhoso. Mas pra gente que é professora, a gente entende, porque não é todo dia que a gente está bem. Tem dia que a gente está mais preguiçoso, tem dia que a gente está mais elétrico, e com eles também é desse jeito, né? Eles têm o tempo deles, o momento deles, e a gente como pais, a gente não pode sufocar. Exato, e a gente quer às vezes que fale, e aí eles não falam. Aí os meus, eu percebo que acontece isso, eles ficam fechados, e aí na hora de dormir, aí eles começam a falar. Ai, na hora de dormir, gente, aí começa a falar, só que daí a gente já está cansado, com a cabeça o momento assim. Deles, né? Exatamente. Não é isso? Então, assim, Andresa, tem que se preparar para esse momento. Se vai falar na hora de dormir, a gente se prepara. Perfeito, exatamente. O Em Primeira Mãe de hoje vai falar sobre volta às aulas. Eu tô aqui com a Andresa, mas nessa visão profissional, de professora, para dar algumas dicas pra gente se sentir também um pouco mais seguras, porque não é fácil, né? Para os pais não é fácil, para as mães não é fácil, para ninguém é fácil. Não. Então, para as crianças não é fácil, mas a gente quer sempre fazer o melhor. Mas a gente está aqui na visão profissional. A gente já volta no próximo bloco, porque agora nós vamos bater um papo de mãe para mãe, para a gente entender o que a gente faz com essa volta às aulas para ser um pouco mais suave para a gente e para as nossas crianças. A gente já volta. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Pessoal, aproveitando o intervalo do Em Primeira Mãe, não se esqueçam, se você quer morar e investir bem, é com a Árvore. Todo o meu look é da For You, cabelo e maquiagem é da Rúbia e hoje eu estou usando brinco, esse conjunto de colar e bracelete da Lavish.
Oi, Primeira Mãe tá de volta. Eu tô aqui com a Andresa pra gente continuar o nosso papo e agora um pouco mais de mãe para mãe, mas pra gente também poder emocionalmente se apoiar, né, Andresa? Sim. Porque a gente sente que é um período meio complicadinho. A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores e a Andresa tem 2 filhas que ela já contou pra gente, uma de agora 2 e pouco e uma que vai fazer 9, Isso. certo? Como foi a sua experiência pessoal das 2, a adaptação escolar das 2? Como foi para você esse período? Tenso. Tenso, uma palavra Tenso. tenso. Não é porque eu sou professora que as minhas Ah. filhas também não tiveram dificuldade na adaptação escolar. Isso é Então, importante. assim, a mais velha, até a 1ª série, ela chorava para entrar na escola. Até a 1ª série. E não teve nem mudança de escola, nada? Foi uma Tem as mesma mudanças escola? normais, assim, do pré quando para o acaba, fundamental, sim, exatamente. sim. Mas todos ela chorava. E todos, a professora falava a mesma coisa. 5 minutos depois, ela já nem lembra mais do que ela estava chorando. Então, é uma coisa que daí eu tinha que trabalhar, eu, meu marido, com a gente e confiar no que a professora falava. Perfeito. Né? Porque eram todas as mesmas coisas, todas as escolas, todas as professoras falavam isso. A mesma coisa. E ela sempre gostou de pré-escola, né? Mas tinha aquele momento de separação que ela sofria um pouquinho. E a mais nova já é um pouco mais independente. Tá. Porém, na adaptação do ano passado, ela chorou 1 mês inteiro, todos os dias, quando eu fui deixar ela. Todos os dias. Só que era a mesma coisa. Virava as costas, deixava, dava um beijinho, tudo, virava as costas. 5 minutos depois, parava. E aí vem as férias, né? Tudo que você conquistou. Aí vem as férias e a gente volta lá atrás. Aí volta tudo de Não novo. Eu falo, eu tive 2 adaptações escolares também, né? O Matheus está com 4, Abril faz 5 e a Sofia com 2 e já é o 2º ano que ela vai para a escola agora. E esse ano que passou, que ela entrou na escola, foi um período de adaptação escolar, assim, significativo também, de ficar. Matheus, eu precisei ficar uns 2 dias lá, não deixou sair da escola. A Sofia também foi um pouquinho melhor, mas a Sofia, ela melhorou e depois piorou Tem ao isso. longo do ano, né? Aí ela teve algumas virosezinhas ao longo do ano e ficava em casa. Então aí ela ela teve muitas voltas para a escola. Muitas adaptações. Muitas adaptações. Então isso é um período que eu senti que eu tive alguns desafios aí. Foi bem desafiador, realmente. Sim. Nesse sentido de fica doente, fica em casa. Aí a criança não entende, né? Não, na eles cabeça não dela. entendem. Por que eu fiquei uma semana em casa agora eu tenho que ir para a escola, E né? é isso mesmo. E aí faz de novo todo o processo na cabecinha deles, é todo o processo de readaptação de novo. Então assim, como mães não é fácil, principalmente né? quando são muito novinhos, eles acabam ficando mais doentes, né? Perfeito. Então às vezes fica uma semana, 10 dias, às vezes até 15 dias em casa e aí Não. quando volta, é toda essa adaptação novamente. O mês de novembro, no meu caso, a Sofia ficou mais em casa, praticamente em casa. E aí ela voltou alguns dias de dezembro e já entrou de férias. Então, na cabecinha dela, as férias dela foram bem longas. Então, vamos ter um período de adaptação escolar. Teremos adaptação escolar. Vai ter adaptação escolar. Teremos. Andresa, o que a gente, como pais, assim, o que você vê e que você, não só na escola, mas como mãe agora, né? Que você vê, mas com a sua experiência, é claro, que a gente pode ver que é algum sinal de alerta. Por exemplo, a adaptação escolar tem um período, né? Tem e um aí período. a gente sabe que a criança chora e melhora. Mas e quando é insistente, assim, a adaptação, que não sai daquilo? O que a gente precisa, que é um ponto de alerta? Falou, opa, peraí, agora... Eu acredito que assim, quando a criança, na verdade, não é nem antes da criança ir para a escola. Eu acho que é quando a criança volta da escola. Porque para ir, pode ser que daí eles já vão, tipo assim, não quer e tal, já vai, né, fazendo que não quer, já vai demonstrando. Mas aí depois que tá, o importante é eles continuar. Mas a volta diz muito, eles em casa. Então assim, se a criança não brinca como brincava antes, se a criança fica muito irritada, se ela tá muito chorona, mas assim, mesmo depois de um tempo de adaptação, ou se ela diminuiu a parte da alimentação dela, quer ficar muito em frente à TV. Então essas coisas por um período muito prolongado, eu acredito que seja um sinal de alerta que deve sim, na verdade, ser investigado, ter um pouquinho mais de cuidado. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores da importância da união da gente com a escola, né? Dos pais com a escola, né? Sim. Dos pais, dos cuidadores, enfim, com a escola, porque a gente precisa dessa segurança, né? Com certeza. Porque você deixou seu filho lá, né, na escola, então é a coisa mais importante que você tem no mundo.
deixou ele chorando, né? Então, você precisa desse contato para saber da escola se está tudo bem, né? Isso. Então, a gente às vezes acaba ligando, mandando uma mensaginha, né? Tá tudo bem, né? Não faz? Os pais fazem isso, não tem como. Né? Eu faço isso. Então, assim, deixei a minha lá, tô na outra escola, eu mando uma mensagem, e aí, parou de chorar? Parou. Então, assim, mas é importante ter essa confiança da escola com a família, porque tem que ser um corpo só. A família, a escola e a criança, porque a gente está ali apenas por um propósito, que é o bem da criança. Então tem que ter essa união, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa abertura para falar. Nós, como pais, temos que saber ouvir a direção, porque isso, na verdade, acaba sendo comum para a gente, porque convive com várias crianças, mas também a escola tem que estar aberta para ouvir a gente, para poder nos ajudar. Então, assim, é uma união mesmo. Com certeza, que a gente ganha, né, como cuidadores e pais, porque a gente dá essa segurança, né? Você fala, opa, mandei minha mensaginha, tá tudo bem, vamos trabalhar, vamos viver, vamos fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Parece que a gente não vai. Não vai. Quando você não vê lá, tá tudo bem, não vai, né? Andresa, existem, quando a criança vai na escola, principalmente a sua mais velha, né? Sim. A Maria Clara. Maria Clara. Que às vezes a criança está num período, começa a se ficar um período um pouco mais cheio de detalhes, no sentido de, às vezes existem algumas brincadeiras, por exemplo, que as crianças fazem na escola, que parecem inofensivas, que acontecem no ambiente escolar, que eles acabam levando, assim, alguma mágoa, alguma coisa para casa, né? Sim. Isso prejudica essa volta às aulas, prejudica esse recomeço, né? Às vezes a criança passou alguma coisa no ano anterior lá, já guardou aquilo, e esse retorno fica ainda mais difícil, né? Fica então, mais difícil. Então, a gente, como pais, né? Trabalhar isso com os nossos filhos em casa, não no sentido só deles serem a vítima da brincadeira, mas para eles também não fazerem as brincadeiras com as crianças, né? Como você trabalha isso, assim, com as crianças? Como você trabalha isso em casa, como mãe? Eu acho que, assim, a base de tudo é a conversa. É sempre conversar, mas assim, é uma conversa leve, uma conversa do dia a dia mesmo ali, mostrando. E eu falo que nós, como os pais, a gente também tem que tomar cuidado. Porque a gente vem de uma geração que a gente brincava muito, às vezes tinha apelido, tinha isso. Então, se eles dizem, certo, a gente brinca em casa de ter apelido, automaticamente ele vai chegar lá na escolinha, ele pode colocar um apelido no amiguinho. Só que o amiguinho, às vezes, não está acostumado com isso. Sim. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz em casa, porque a gente é o reflexo deles. Exato. E deixar muito bem claro também que tudo há limite. Que do mesmo jeito que há limite com ele, há limite com o coleguinha dele. Exato, exatamente. Então isso é muito importante e é tudo à base da conversa. Hoje em dia tem bastante filmes, eu acho legal para quem gosta de assistir filmes, pesquisar filmes legais, assim, porque é uma coisa que faz parte da realidade deles e eles têm que aprender a se defender, a conviver com isso, porque a gente não vai estar ali a vida inteira para defender eles disso, infelizmente. Então é sempre a orientação, a conversa e o principal dentro de casa é o exemplo. Exato, eu converso muito isso com os meus em casa, principalmente o meu mais velho, né, que o diálogo vai ficando um pouco mais fácil. Sim. Sobre isso, sobre a brincadeira, que ele tem que ter o limite, né? Porque eu penso assim, que se eu ensinar o limite para ele vai entender que as pessoas têm que ter esse limite com ele também, né? Então, para ele nunca passar o limite com os amiguinhos. Eu sempre digo isso também em casa, que o não é não. Né? Eu ensino mesmo. Até com a irmã. Às vezes a irmã fala não, não é não, né? O não é não porque você não pode forçar a pessoa a fazer uma coisa que você quer, né? Isso. E às vezes a gente vai indo nesse limite, e uma coisa que como mãe eu percebo muito, e a gente também estava falando sobre isso, a gente não sabe o limite que a gente tem sem sufocar, né? Assim, você não pode sufocar, mas você não pode também não dar o limite. Sim. Né? Então a criança, beleza, vai voltar para a escola, tem muitos amiguinhos, tem muitas N situações que podem acontecer e você quer que ela vá. Sim. Você quer que ela vá. Mas você também precisa orientar, você precisa estar ali, né? São crianças pequenas, não são... Como a gente faz, né? Como a gente faz isso, esse limite do orientar, estar ali, mas também deixar ir, né? Não sufocar a criança, Não né? sufocar a criança. Eu acho que, assim, o que a gente precisa é ensinar eles a se defenderem. Então, porque daí eles sentem no controle da situação,
né? A gente deixa eles no controle da situação, então a gente ensina eles, você sabe o seu limite. Isso. Não é não, é até aqui que eu gosto, não é até aqui que eu gosto. Não tem problema, se um amiguinho não gostar que você disse não, porque tem muito assim, se você não deixar, eu não vou ser seu amiguinho. Não tem problema, você não vai ser meu amiguinho, então eu vou arrumar quem goste de ser meu amiguinho. Desde pequeno, então a gente tem que explicar isso para eles, que eles não precisam. Gente, isso é muito adulto, mas para você transformar para criança é muito difícil. É tipo assim, você não precisa de ninguém para você depender de ninguém para você ser feliz. Então você tem que saber o que você quer, o que você gosta, e a gente tem que ensinar isso dentro de casa para eles. E aí depois, lógico, né? Não deu certo, não está funcionando, você pode recorrer à professora. Isso. E sempre contar para os pais, Perfeito. né? Mas alguns deles às vezes se sentem receosos de contar para os pais, mas tem a professora, pode contar para a professora. Perfeito. Mas a gente tem que deixar eles terem o limite deles. Eles colocarem, até aqui comigo, daqui para lá não mais. E às vezes a gente tem muito costume de fazer assim, é muito pequenininho, ele não vai entender, e eles entendem. Entendem eles muito. Entendem tudo, nem que seja não, a maioria das coisas eles aprendem pelo exemplo, né? Sim. Às vezes você está ensinando no falar, não faça assim, não faça assado. Às vezes uma simples atitude que você tem, aí ele já lembra, já fala, eu vi a mamãe fazendo assim, papai, ou o vovô, a vovó, vi alguém fazendo assim, né? Um primo. Mesmo. Então a gente ensinar muito isso também pelos nossos atos, pelo que a gente faz, né? E tá dentro de um limite, né? Sem sufocar a criança, né? Tentando e outra, não sufocar. quando a gente não sufoca eles se sentem o máximo. Né? Aí vem a segurança, eles se sentem mais seguros para conversar, para ir cada vez mais. E aí entra com a parte, você tá lá, mas se precisar, a mamãe e o papai tá aqui. Isso. Então, isso é muito E importante. que é um assunto que a gente puxa, né? Que a gente não tem como não falar, que é sobre o bullying, né? Sim. Que a gente vê muito hoje acontecer e a gente fala muito aqui sobre isso, já falamos outras vezes no programa, que as redes sociais, elas são muito boas, né, para algumas coisas e são muito prejudiciais para outras, porque esse filtro para a criança, né, ela não tem. Não. Então, tudo que ela vê ali acaba sendo um pouco cruel até, né? Sim, E aí, certeza. isso, às vezes, a criança sofre um bullying na escola, mas eu fico muito me questionando, né, na minha vida, assim, em casa, por exemplo, que a gente tem que ensinar os nossos filhos a não fazerem isso, né? Dá muito medo eu pelo menos penso muito isso, que eu não quero que meu filho faça, claro que eu não quero que ele sofra, óbvio, né? Mas a gente também não quer que faça, né? Então a gente tem que estar sempre ensinando e equilibrando e sabendo onde vai, sabendo muito usar a rede social. Muito, Muito, gente. Né? É assim, o que você disse eu acho muito importante, ensinando eles a não fazer. Mas quando a gente ensina eles a não fazer, automaticamente a gente ensina eles que não pode aceitar. Que não pode aceitar, então, né? isso já é uma atrás, isso, então assim, é bem legal. E a rede cobrar. social realmente faz parte da nossa realidade, mas é o maior desafio da nossa era com os nossos filhos. Então, assim, existem o bullying digital. Né? Com certeza. Às vezes as crianças estão brincando lá na escola, tá tudo bem. Mas quando eles entram nos jogos, porque tem muitos desses jogos que eles conversam entre eles nos jogos, aí o bullying começa atrás das telas. É isso. Então, a presença dos pais é estar acompanhando, é sentar para conversar junto, é sentar para entrar no chat junto com ele dos jogos. Com certeza. Então, isso é muito importante, é estar presente. Com certeza. A gente precisa orientar eles a se posicionarem, né? Essa questão que a gente fala dos apelidos, tudo. E fazer esse controle das emoções também, que não é fácil, né? Às vezes eles não gostam e guardam, às vezes eles não gostam e reagem de uma forma inesperada, a gente não sabe como eles vão reagir, né? Nem eles sabem. Nem eles sabem. E a gente fazer esse controle de emoções, né? Em casa, conversando, né, observando eles, o que a gente falou no começo, às vezes a gente entender que aquilo já é um limite. Isso, exatamente. E é a hora de procurar ajuda, né? Talvez procurar uma ajuda e procurar, né? Procurar ajuda. Procurar ajuda. Não é fácil, isso é muito importante. mas procurar se precisar, né? Procurar, porque às vezes a gente fica se culpando por uma coisa que foge da nossa alçada resolver. E a gente procura um profissional para nos ajudar a resolver essa questão. Porque é novo pra gente também. Mas eu já tenho 2, 3 filhos, mas cada filha é de um jeito. Totalmente. Então a gente se redescobre todos os dias como mãe. Com certeza, né? E é através disso que a gente vai descobrindo o que a gente precisa mudar na gente, né? Você falou no começo, eu achei perfeito. E que você falou também que
Acho perfeito, e a gente precisa dizer para quem está do outro lado, a gente procurar informação, né? Muito. Procurar. Hoje em dia a gente tem acesso à informação de uma forma fácil, através do celular, vídeos, filmes, profissionais, às vezes, que falam em rede social, né? Sim. Sobre isso. Então, a gente procurar essa ajuda, né, Andresa? Com certeza. É isso, não é? Até os pediatras, hoje em dia, os mais atualizados, eles já estão nessa situação. Hoje em dia, os pediatras, ainda mais dos que são já têm um pouco mais de idade, a partir dos 7 anos, eles não tratam só a saúde física. Hoje em dia, eles tratam a saúde mental, emocional, sim, da criança também. Então, assim, eles já estão se preparando para isso, porque uma coisa está interligada à outra. Então, é muito importante a gente procurar ajuda quando a gente sentir que tem alguma coisa ali. Porque eu falo que aquele sentimento de mãe, senti alguma coisa estranha, nunca está errado. A gente nunca sempre tá errado. tem, a gente precisa se ouvir e ouvir os nossos filhos também, né? Muito. Porque eles falam muito. Eles falam. E às vezes eles querem falar e a gente às vezes acaba não ouvindo, então dar ouvido a eles também, né? Muito Isso é muito importante, acho muito importante. Procuro também fazer, a gente às vezes a gente erra, somos seres humanos, né? Com certeza. Mas a gente também dar ouvidos a eles, né? Sim. Então a volta às aulas estão aí. Elas existem, não vão escapar, né? Se você ainda não chegou, vai chegar o seu momento. E o que a gente tem que fazer é se preparar para tentar enfrentar isso da melhor forma possível, né? O que você poderia deixar de recado, Andresa, para quem está ouvindo a gente lá, a mãe, a avó, o pai, quem estiver cuidando dessa criança que está chegando no volta às aulas ainda? O que a gente pode fazer para ir um pouquinho mais leve para todo mundo? Eu acho que assim, exatamente, não torne algo pesado, respeite o momento da criança, respeite o seu momento, porque não é só a criança que está em adaptação, isso. A gente também está em adaptação, né, com a volta às aulas, adaptação da rotina, cada criança tem o seu tempo, confie na escola. Isso é muito importante, confiar na escola, converse com a professora para saber o que a professora está achando também, porque às vezes a gente fica imaginando, tá assim, e a professora fala assim, não tá tranquilo, assim, não é desse jeito. Já aconteceu várias vezes isso, acontece muitas vezes, a nossa cabeça faz A nossa cabeça é maravilhosa para criar um monte de coisa. Nossa. E às vezes é tão simples. Então, assim, dê tempo ao tempo, eles vão se adaptar. Vai se adaptar, não adianta, cada um no seu tempo, a gente não pode acelerar isso daí. E como mãe, a gente sempre tem que estar ali com uma anteninha em alerta, mas deixar eles no tempo deles, cada um tem seu tempo, e isso daí é muito importante para eles, porque eles também começam a trabalhar as emoções deles, a lidar, são coisas que eles vão descobrindo. Mas ele já vai para a escola, mas ele ia para a escola com idade, agora ele já está com a outra, e criança muda tão rápido, né? As frustrações, as emoções, é tudo muito rápido. Certeza. Então, cada ano é diferente para eles e eles também vão se descobrindo. Então, isso é muito importante. Tem que ser leve para todo mundo. A gente não pode pegar pesado com a gente como mãe. Precisa também se aceitar um pouco, né? Sim, aceitar que tá tudo bem se a gente vai errar um pouquinho, tá tudo, vamos lá. A gente sempre vai fazer o melhor, a gente quer fazer o melhor, né? A gente busca fazer o melhor, não é? Sempre. Não é isso? Andresa, desejo uma excelente volta às aulas para você, para toda a sua família, para suas meninas, para você que está ouvindo a gente também. O Em Primeira Mãe agora quer te deixar uma lembrança, um porta-celular, que é um presentinho do programa para você. Muito Espero obrigada. que você goste, faça ótimo uso dele. Você que está assistindo a gente, quer ganhar um presente do programa, entre em contato com a gente, vem participar do programa com a gente. Tenho certeza que você tem uma história para dividir com a gente. Andresa, muito obrigada mais uma vez. Uma excelente volta às aulas para todos vocês. Acompanhe o nosso programa, deixe os seus comentários nas redes sociais e participem com a gente. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. 23, esse tema de mãe, de filho, de nossa senhora. A gente já começa a se culpar. Ela começa a falar, eu já estava me sentindo culpada. Eu falei assim, gente, ai meu Deus, o que a gente faz essas coisas? Ai, meu Deus do céu, mas eu também me sinto. Não é. Em Primeira Mãe. Oferecimento Arbory. Entre que a casa é sua.